Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica, o Juridiquês também, o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e em função de feriados e imprevistos nessa cidade de Rio de Janeiro que está caótica, Natália e Pedro não puderam estar presentes, mas não estou sozinho. Porque se tem caos, precisamos de uma comunicação adequada. E para falar de comunicação adequada, para organizar os pensamentos, nada melhor que Nélio Xavier comigo aqui nessa mesa. Como é que você tá, meu irmão? Eu tô muito bem agora e com uma expectativa que você criou de dar dica de comunicação para melhorar o caos da cidade do Rio de Janeiro. Vai ser um grande desafio. Só de melhorar o caos a gente já começa bem. É, o seu caos. É, o caos interno. O caos interno. Isso. É, caos de ideias. Que aí você coloca pra fora e você vai melhorando, dando ordem isso aí. ao caos do mundo. Isso aí, é tudo de dentro pra fora, que vai crescendo e as coisas vão se resolvendo perfeitamente. Exato, perfeito. Mas, Nélio, cara, pra quem não sabe, Nélio já veio aqui no episódio 80 e quem me falou esse número foi o próprio Nélio, porque eu tinha esquecido, porque eu era bom nesse lance de falar os números, só que já depois do 120, confesso Acabou. que o caos dos números acabou me confundindo, mas se vocês tiverem interesse em começar a entender um pouco mais sobre oratória para advogados, eu recomendo que vocês vejam o episódio 80. É uma parte 1. É uma parte 1, porque ficou bem legal. Inclusive, um dos mais elogiados aqui do Manda pro Jurídico, que eu não tô brincando. Pô, que bom. Então, recomendem lá. E já que você vai no 80, vou pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais. @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de Manda pro Jurídico Podcast nas principais plataformas de áudio e vídeo. Curte, comenta, compartilha, porque assim a gente vai crescer a nossa bolha de juristas que querem desenvolver o mercado. Falando em desenvolvimento, o quanto, Nélio, eu vou te jogar logo essa bomba, o quanto que o desenvolvimento da comunicação traz um desenvolvimento de carreira para o advogado, para a advogada, nesse mercado que, cara, talvez seja um dos mais competitivos aqui do nosso país. Sim, vamos lá. É bacana também dizer, eu falei de expectativa aqui na primeira resposta, na primeira interação, e quando você joga o slogan do podcast, o único podcast jurídico que as pessoas conseguem ouvir até o fim, dá uma responsabilidade para quem está sentado aqui de fazer o negócio ser legal até o fim. E não só o host, ou os hosts, quando a Nath e o Pedro estão aqui. Mas digo mais, quando a gente traz entrevistados que furam a bolha jurídica, a tendência é que tenha maior... Eleva esse pico de atenção. Exato, porque são coisas que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Inclusive, isso aí é técnica de comunicação, né? Quebrar a expectativa. Quebrar a expectativa, exato. Eu tô aprendendo. Boa. Esse ponto que você perguntou do desenvolvimento de carreira, é claro que vale para... Eu gosto de abranger para muitos profissionais. Eu não vou dizer a palavra todos, porque eu generalizo, mas trazendo não só para os advogados, mas para vários profissionais, desenvolver a comunicação. Foi até o episódio 1 do meu podcast lá, do Uma Pausa. Inclusive, recomendo, porque eu estava escutando hoje, inclusive, vindo para cá. De dicas. Depois a gente vai falando mais do podcast. Sim. Deveria ser ensino obrigatório nas escolas, a meu ver, sabe? Deveria, aí não sei em qual etapa do ensino escolar, do ensino básico ou fundamental, enfim, porque é uma habilidade necessária para que você, a longo prazo, consiga ter melhores resultados com o que você coloca para fora, sabe? Perfeito. E aí, atrelando mais a realidade jurídica, eu lembro que a gente falou na parte 1 do papo, aqui no episódio citado, 80, sobre a aplicação de algumas técnicas para diferentes categorias ou diferentes áreas. Contencioso, civil, É verdade. X, eu não vou saber citar outras, tá, gente? Mas eu só estou destacando isso porque a versatilidade do que dá para ser feito quando você sabe comunicar, independente da tua área, vai ser muito maior. Eu lembro do Pedro falando da situação de improviso. Eu lembro que teve um momento na conversa que a gente falou de storytelling e vocês começaram a trazer histórias. E isso acontece na rotina de vocês. Sim. Seja numa defesa, seja numa reunião com o cliente, seja numa entrevista, seja numa venda. Então, vou citar uma frase do Murilo Gun para fechar esse ponto. Murilo Gun, como é que eu posso definir o Murilo Gun hoje? Eu acredito que ele se venda como um especialista em criatividade. Eu pensei nessa expressão, inclusive. De criatividade, espiritualidade, ele fala muito sobre isso hoje. Que comunicação é uma habilidade cinto do Batman. Acho que pega todo mundo o cinto do Batman. Você lembra que o Batman tinha um cinto de utilidades. Cinto de utilidades, sim. Tinha tudo ali no cinto dele. Igual o inspetor Bugiganga também. Veio agora o Bugiganga na cabeça. Comunicação é esse cinto. Não é que é um gadget. Comunicação é o cinto. E aí os gadgets seriam capacidade de contar história, uma boa dicção,
capacidade de improviso, Persuasão, transmitir confiança, estruturar uma ideia. E esse cinto, poxa, se você já viu um desenho do Batman, você sabe que o Batman tá com cinto em tudo quanto é lugar. Não é possível que eu não tenha visto. Assim, até quando ele não está de Batman, debaixo da camisa dele tem o cinto ali, entendeu? Exato. Então, acredito que todo advogado deveria encarar a comunicação como esse cinto, que você vai inserindo novos gadgets ao ponto que você vai desenvolvendo a carreira, mas tem que estar ali, tem que estar minimamente trabalhada. Uma vez a gente conversa com diversas pessoas, né, Lívio? E a gente observa cada vez mais, em função do maior acesso à informação e também dessa, pulverização de conteúdo jurídico na internet em função das redes sociais, o que é uma consequência óbvia da sociedade que a gente vive. A gente começa a entender alguns diferenciais interessantes que começam a diferenciar colocar em categorias de sucesso. E é até um pouco triste isso, mas é a realidade. E alguns diferenciais começam a ficar cada vez mais claros. E a comunicação, ela se torna essa ferramenta porque você hoje em dia tem comunicação digital, você tem um atendimento bem feito ao seu cliente. Porque, por exemplo, quanto mais gente capacitada, e a tendência é cada vez, as pessoas se especializem cada vez mais, o técnico não vai ser só o suficiente para a satisfação do cliente. E o atendimento vai se tornar também um diferencial onde a pessoa vai falar, cara, aqui está diferente, aqui o serviço é melhor. Então, e como é que você vai fazer um atendimento e uma comunicação digital adequada? Através das técnicas de comunicação. Perfeito? Eu acho que o advogado que busca justamente, principalmente o advogado empreendedor, que vive isso na flor da pele, né? Sim. Encara esse desafio como um desafio diário. Então, se você trabalhar só de forma intuitiva, talvez a gente até consiga, né, chegar lá. Porém, eu acho que vai demorar mais tempo e você vai ter mais percalços no caminho, né, cara? Exato. Sim. Eu gravei até, vai essa semana, acredito, pro ar, uma pausa só sobre evoluir sozinho na comunicação. Dá para fazer. Tem pessoas que se comunicam muito bem, que podem se tornar até referências nas suas áreas, que nunca fizeram um curso de oratória, que nunca tiveram um mentor de comunicação. Agora, é uma trajetória muito mais dolorida. Por quê? Porque você vai errar mais. Porque você vai errar com coisas que talvez, se você tivesse alguém te acompanhando do lado, você não erraria. Você economizaria não só a estrada, você economizaria tempo. Se você tivesse, talvez, feito um investimento em ter uma ajuda, ou ter feito um curso, ou conhecer mais de comunicação. Você falou um ponto, que eu ia fazer um comentário, me fugiu aqui agora. Mas, enfim, pode continuar. Tranquilo. E aí, cara, diante dessa necessidade básica que a gente precisa para comunicar, quais são, assim, quero começar a desenvolver minha comunicação. O que eu preciso ficar atento? Qual é o meu one-on-one, assim, o meu basicão para eu, dar um start e começar a ver uma curva de desenvolvimento bacana? Legal, vamos lá. Como eu falei que dá para você evoluir sozinho, vou pegar o gancho daqui agora. Porque talvez desenvolvendo sozinho, depois ele seja aquela coceirinha para poder querer, talvez, fazer investimentos maiores e estudar, talvez. Enfim. Exato. Eu falei disso num podcast recentemente, lá no Analytics Talks. O contexto tem pessoas, a gente falou até um pouco disso no primeiro, que já se consideram pessoas mais comunicativas, sabe? Que obtêm resultados com a maneira que elas falam. Por exemplo, da maneira que elas falam, seja mais extrovertidas ou até menos, numa reunião ela consegue fechar um cliente. Sim. Ou na hora de uma argumentação, ela consegue o resultado positivo da argumentação, sem ter tido feito nenhum curso, beleza? Faz sentido pensar que essas pessoas, elas não vão querer buscar um curso ou querer buscar o desenvolvimento dessa habilidade, porque nem é consciente que elas precisam melhorar. Lembra que a gente falou na parte 1 sobre competência consciente, inconsciente? Não sei se você lembra. Os 4 estágios da consciência lá do Robert Dilts. Era um quadrante de aprendizado. Me rememora. Bora lá. O estágio 1. Incompetência inconsciente. É incompetência porque a pessoa não sabe fazer. E é inconsciente não porque... sabe que não sabe. Não sabe que não sabe. É inconsciente porque ela nem sabe que não sabe fazer. Exato. O segundo estágio, incompetência consciente. É incompetência, ou seja, ela não sabe fazer aquela habilidade, mas agora ela sabe que está errando. Ela sabe que não sabe. Terceiro estágio, competência consciente. Ela está fazendo, agora é consciente porque ela tem que pensar para fazer certo. Sim. Último estágio, competência inconsciente. Ela faz
Já tá inconsciente, orgânico, ela né? nem pensa, é natural. Entendi. Então, a pessoa que está se comunicando e está obtendo resultados, ela está várias técnicas e várias dicas de comunicação em várias áreas na incompetência inconsciente. Entendi. Para ela ir para incompetência consciente, ou seja, eu errei. Ela ou tem que receber um feedback de alguém. Alguém chegar para ela e dar um toque. Poxa, você foi objetivo, mas soou ríspido, né? Aqui agora. Ou, caramba, você passou um tanto de segurança aqui. Ou a pessoa se vê, por exemplo, no vídeo, ou ela ouvir um áudio. Lembra que a gente falou sobre ouvir áudio do WhatsApp? Ouvir um áudio do WhatsApp. Eu escuto muito meu áudio. Criar essa criticidade sobre a própria comunicação. Aham. A partir daí, Rodrigo, aí é que desencalha um caminho de desenvolvimento. Por quê? Porque ela vai perceber, posso trabalhar alguma coisa, posso melhorar. Aí vem o primeiro passo, que seria essa ampliação da consciência. Caramba, por que eu errei? Nossa, eu falei um monte, eu lembro que vocês citaram um professor, você e o Pedro, que falava, Nossa senhora, eu lembro desse cara. Provavelmente esse cara, ele tá no primeiro estágio, ele nem sabe que essa quantidade exorbitante de é errado. Eu lembro que na aula eu contei o número de ES, eu falei o número lá, foi impressionante. Que eu não, era relativamente recente essa experiência. Se a pessoa não sabe que tá errado, ela não vai corrigir. Então, se alguém chegar pra ela e falar, Rodrigo, professor, vem cá. Não sei se você já reparou, eu gravei aqui um pedaço da sua aula, 1 minuto. Conta quantos és. Óbvio, né? Você não vai chegar com sarcasmo. Por favor, não faça isso aqui. É um exemplo de uma história que eles contaram. Mas essa percepção tem que estar curada. E aí a pessoa vai buscar resolver isso. E, geralmente hoje, como você começou a tua pergunta, o primeiro mecanismo de busca ou é Google, ou é GPT, ou é rede social, ou é o TikTok, ou é o Instagram. E você vai dar de cara com alguns conteúdos sobre isso. Livros, como faziam os mesopotâmicos também. Como faziam os mesopotâmicos lá atrás. Nossa, eu falei mesopotâmicos, me veio aquele cara do O carnaval. Milton Cunha. Milton Cunha. Sou grande fã. Mesopotâmicos. Sou grande fã de Milton Cunha. Inclusive, tá chegando o carnaval, meu salgueiro vem forte, hein? Salgueiro, olha Meu aí. salgueiro vem forte. Boa. Voltando pra cá, que a gente abriu um avo do Milton Cunha. Voltando pra cá. Então a pessoa vai ter contato com esse conteúdo, o livro, o curso e tal. Curso ainda não, vai. Ela vai consumir de maneira autodidata. A partir daí é que se diferencia, aí já entra uma esfera até de educação de didática. Como cada um aprende? Tem pessoas, Rodrigo, que aprendem muito consumindo isso aqui que a gente está fazendo. Muito. Vendo e ouvindo. Vendo e ouvindo. A pessoa pega muito. E que quando param para ler, parece um sacrifício. Puta merda, tem que ficar aqui parado lendo essa... Tem pessoas que aprendem muito mais assim. No momento, sabe, silencioso, lendo, escrevendo. Tem pessoas que aprendem muito mais a capacidade de absorção de um conteúdo. Não é nem ouvindo, nem vendo, nem escrevendo, nem lendo. É fazendo. A pessoa ela tem que fazer para a técnica ficar ali retida. Mas a comunicação como uma habilidade comportamental, como eu já vi nos seus conteúdos, Sim. acaba tendo uma questão empírica do tem que botar a mão na massa, senão você vai virar um teórico que não vai ter nenhuma capacidade de lapidação ou aperfeiçoamento, né? Então, aí é que tá. Isso é um ponto muito bom. Você tem que fazer, porque comunicar é um ato, é uma ação. Você expressa. Então, você pode ter lido 15 livros de comunicação e na hora de aplicar um deles ali, você não vai conseguir, porque você nunca fez. Vamos lá. Lembra o cara da pirâmide? Maslow. A pirâmide das necessidades de Maslow. Já ouviu falar? Não, a pirâmide eu conheço é de Kelsen, que é de direito. Mas vai. Eu não vou lembrar o primeiro nome, mas é Maslow. Se você jogar Maslow no GPT ou no Google, você vai achar. Ele tem uma teoria famosa das pirâmides da necessidade humana. Ah, interessante. E esse mesmo cara, ele tem uma teoria, e eu não vou lembrar se ele fez também numa ilustração de pirâmide, mas dessa capacidade de absorção. E ele fez uma correlação com os perfis das pessoas. Uhum. Comunicação pressupõe prática, aplicação. Você está muito certo. Agora, o grau de fixação daquela técnica, vou colocar uma técnica para ficar melhor até, mais ilustrativo, de pausar para não ter vício, beleza? O grau de absorção... Nossa, essa é uma das mais difíceis. Daquela pessoa pausar para não ter... aqui, né? Ela vai ser maior ou menor a depender desse perfil.
Tem pessoas que, se consumirem muito a teoria da pausa curta, da pausa longa, da pausa proposital, entender hesitação e interjeição, os tipos de vício, onde eles entram, entender que os vícios só são considerados vícios porque ocupam 3% do tempo de fala total. Sabe, tem toda uma teoria por trás. Ela vai se sentir muito mais confiante na hora de aplicar. Ah, com E certeza. aí isso aumenta a eficácia na hora da aplicação. Perfeito. Entendeu? Então vai variar. E para fechar, porque já foi bastante longe essa resposta aqui. Essa consciência do erro vai pedir que você conheça. Esse conhecimento, ele vai se fazer mais necessário ou variado a depender do teu perfil de absorção de conhecimento. Tem gente que nunca vai fazer curso, que vai se dar por satisfeito só lendo, vendo vídeo, consumindo. E tem gente que vai pular todas as etapas e vai falar, putz, preciso de um mentor. Caraca, eu vou lá, Nélio, tu me ajuda? Vou te fazer uma pergunta, então. Para fazer já um paralelo com nossa patrocinadora, a JusCash. Boa! Conforme eu conversei contigo aqui sobre os nossos patrocinadores e tal, a JusCash tem uma solução interessante para o advogado, que é propor justamente a antecipação da condenação do cliente, do valor da indenização, da condenação, para o cliente, né? De forma a trazer vantagem para o advogado. Vantagens quais? Eu estou propondo mais uma alternativa para o cliente. Eu consigo adiantar o valor dos honorários de forma a ganhar essa satisfação de maneira mais interessante para o cliente. E todo mundo sabe que se você satisfaz o cliente, existe uma coisa chamada poder da indicação, né? Então, Exato. Acaba sendo bom para todo mundo. Você demonstra não só que está atento à necessidade do cliente, como também você demonstra que, enfim, eu consigo dinamizar, fazer com que a ação consiga uma satisfação financeira, pelo menos, Boa. mais rápido. Como é que eu apresento isso para o cliente de forma a cativá-lo para que ele assine um contrato comigo? Nossa, gostei. Gostou? Ó, primeiro eu quero dizer que... Você falou que ia interagir com a, Não, eu com gostei, a publicidade, então eu achei gostei. interessante. Eu gostei. Primeiro que quando você falou o nome, JusCash, eu já achei muito legal porque é autoexplicativo. Isso. Pra mim, por exemplo, que sou de fora da área. O nome é maravilhoso mesmo. Já entrega, né, muito do que a empresa faz e do valor que ela agrega. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. O advogado apresentando para o cliente... O advogado que faz uso da JusCash, por que isso seria positivo e como ele poderia apresentar essa ideia para o cliente? Legal, vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Todo mundo concorda, acredito que você concorda, a maioria, todo mundo não, a maioria das pessoas concordam que com o dinheiro no bolso, a gente fica mais feliz, não fica? A gente fica mais leve, eu diria, quando a gente está resguardado financeiramente. Tanto que muitas pessoas buscam uma estabilidade financeira, buscam uma independência financeira. Essa satisfação, essa tranquilidade que vem do dinheiro no bolso, ela faz com que você consiga tomar decisões muito mais precisas. Menos estressadas. Menos estressadas, menos corridas, com menos pressa. Perfeito. Sabe? Até você falou de empreendedor, muitos advogados que empreendem sozinhos ouvem aqui o MPJ. E é muito comum a gente ouvir uma dicotomia das pessoas que empreendem por necessidade e pessoas que empreendem Por vocação, por desejo, por oportunidade. O número de erros aqui tende a ser muito maior. Sim. Óbvio que tem um lado positivo, né? A vontade, a garra, a necessidade te dá um negócio de que você precisa. Te molda. Né? Te molda, exato. Só que aqui tem muito mais estratégia. Sim. Então, você tendo uma JusCash como parceiro, você é advogado, você consegue ter um pensamento muito mais estratégico para uma abordagem comercial. Aí entra o ponto da comunicação. Deixa eu fazer a base aqui, a raiz, para ver as técnicas depois. Você pode transmitir para o teu cliente, durante uma reunião ali de vendas, um prazo maior para o recebimento. Ou você pode tirar ali daquele cliente aquela sensação de que o cliente só vai ter resultado se você receber dinheiro. Claro que o dinheiro está intrínseco naquela relação comercial, vai acontecer. Mas você transmite essa tranquilidade para o cliente. E aí, imagina um pouco mais na comunicação não verbal, no ponto da tranquilidade. Numa reunião, você quer passar calma, tranquilidade, porque o dinheiro da JusCash já está no teu bolso. O tom de voz pode ser mais grave. Você pode fazer movimentos mais contidos com a mão. Você pode... E aí, indo também de correlação a essa parte da tranquilidade, você não precisa colocar tanta pressão para fazer o fechamento, ou de uma venda, ou de um negócio. E tudo isso
para 3 dos 4 perfis do DISC lá que a gente falou, e aí DISC é uma teoria comportamental, enfim, não vou me aprofundar aqui, mas para 3 a cada 4 pessoas, esse tipo de comportamento, que passa estratégia, que passa calma, que passa tranquilidade, que não coloca pressão, funciona muito. Para os brasileiros, 3 a cada 4 brasileiros têm padrões mais emocionais. Precisam de um contexto. Precisam de tempo para tomar uma decisão. Isso é muito importante. Então, acho que eu vendi bem a justiça. Não, tá perfeito. É exatamente como a importante. partir desse dado dos padrões emocionais, que você falou de 3 a 4 brasileiros têm um perfil mais emocional, você consegue... A JustCast acaba oferecendo uma alternativa de muito valor, que é justamente você, talvez... mitigar a emoção, né? Você transforma a emoção numa coisa menos à flor da pele, de forma que você já está mais tranquilo, porque, enfim, você vai ter um procedimento que vocês estão super convidados a conhecer através do QR Code em algum lugar na tela, também como o link na descrição, para conhecer justamente o que eles estão propondo, como é o formato, qual é o processo até, enfim, vocês conseguirem fazer a assinatura do contrato. O atendimento deles é humanizado, tem super boas indicações de feedback, então convido vocês a conhecerem. E você, advogada, já pode usar essa ferramenta, né, da JustCast como mais um elemento na negociação, de forma que você pode justamente também trazer essa questão da antecipação do honorário advocatício, porque assim você vai trazer mais satisfação para o seu cliente, você vai ter mais tempo para focar em outras coisas também, que são naturalmente do seu dia a dia, da sua rotina, e assim a parceria com a JustCast vai trazer benefícios para todo mundo, para você, para a própria JustCast, naturalmente, e para o seu cliente. Então, o cliente satisfeito indica mais clientes, e assim eu acho que a fórmula está perfeita. Link na descrição, QR Code na tela, e conheça a JustCast, porque é uma solução muito interessante, uma solução que pode mudar a sua advocacia e o seu 2025 também, certo, Nélio? Um jabá desse, meu amigo. Alô, JustCast, hein? Tá vendo só? Aí, ó. Pô, aí, Pedrão, Mancuso. Fica atento. Caramba, meu amigo, olha aí. Mas agora, falando agora essa questão a gente falou falando da JustCast, a gente falou da reunião. Então, Legal. a gente acaba tendo 2 tipos, né, de reunião que eu penso assim. Se tiver mais, né, Leão, você adicione mais elementos. Sim. Que é a reunião interna de time e a reunião com o cliente, né? E aí, naturalmente, como existem propósitos diferentes, existem técnicas diferentes também para você criar a melhor eficiência. Sendo uma, eu acho que o principal objetivo é engajamento e planejamento, e o outro é satisfação do cliente e talvez monetização também. Sim. Como é que eu consigo pegar esses objetivos principais e aplicar determinadas técnicas nas quais são mais interessantes para esses objetivos? Boa, vamos lá. Dá para categorizar em mais alguns tipos as reuniões. Pensando primeiro... Sem contar que pode ser remoto e pode ser presencial. Exato, eu ia falar disso, na modalidade, que pode ser algo remoto e pode ser algo presencial. Só de ter essa diferença aqui da modalidade, isso já te coloca em alerta para outras percepções de comunicação. No presencial, como a gente está aqui agora, tem muito mais percepção corporal, tem muito mais percepção vocal, o não verbal conta muito. Sim. Ali no remoto, você tem a proteção da tela, da pessoa não tá vendo o que está acontecendo, só que tem algo que joga contra, que é a atenção. As pessoas se distraem muito mais facilmente no remoto. Sim. Se essa entrevista aqui, por exemplo, estivesse sendo remota, não que eu falaria que nesse caso, mas na maioria dos casos, quem está conduzindo, no caso aqui você, teria que ter muito mais preocupação em manter outra pessoa estimulada em estar ali, estar atenta. Então, isso já dialoga com essa primeira diferença de modalidade. Agora, indo para outra diferença de modalidade, uma reunião para dentro do teu negócio, a interna, que você categorizou aqui, e uma reunião externa, que aí está nichada para cliente, mas pode ser também com um fornecedor, pode ser também com um parceiro, pode ser também, e aí eu vou colocar para um potencial colaborador que vai trabalhar contigo. O nome dado é isso, é entrevista. Às vezes não é uma entrevista, literalmente, você faz uma reunião. Então dá para diferenciar. E aqui no interno, você falou sobre engajamento e planejamento como objetivos do interno. Dá para você fazer também uma reunião de apresentação de resultados. Dá para você fazer uma quick pitch, né? Um pitch rápido para apresentar uma ideia, para aí sim chamar uma reunião maior. Dá para fazer... É verdade. Dá para fazer categorizações maiores. Tem reuniões que aí eu já coloco na nomenclatura já tiro de reuniões, já coloco em apresentações, por exemplo, para um board,
para a diretoria. Bem verdade. Reuniões grandes de apresentação de projeto ali. Aí pode sim ter o caráter do planejamento, ter o caráter da estratégia, mas o objetivo central pode ser até acima disso. Esperar uma decisão, ter uma deliberação de todo o público, que seria a diretoria nesse caso. Dá para categorizar, mas eu vou nichar as técnicas dentro dos objetivos que você me trouxe aqui. Tô dando spoiler já do curso de ESPM para vocês, hein? Primeiro, vale se pensar a estrutura. Foi pro ar hoje? Foi pro ar hoje. Só que hoje que eu tô falando, você vai ter que ir dar um pouquinho para trás. Episódio 166. Uma pausa 166. Eu gravei um episódio sobre como ganhar tempo em reuniões. Foi hoje. Eu já ouvi. Eu ouvi vindo pra cá. Boa. Você já começa antes. E aí isso aqui vai valer com mais peso pro interno do que pro externo. Começa antes, né? Como assim? Pensar a estrutura. Ainda mais se você tem esses objetivos de planejamento e estratégia. Primeiro ponto, atribui os papéis, deixa claro os papéis. Reunião de planejamento do time do MPJ. Rodrigo, Pedro, Nath, Júlia e mais quem estiver envolvido no time. Rodrigo vai conduzir a reunião. Antes da reunião, é legal que cada um que vai estar ali já tenha, claro, os papéis que tem que se desempenhar ali. Não, Nélio, mas todo mundo já sabe qual a sua posição. A Júlia cuida do marketing. O Rodrigo vai dizer, não, tudo bem, todo mundo já sabe a sua posição. Mas a sua posição naquela conversa. Porque, às vezes, a pessoa nem precisa estar na conversa. Eu dei esse exemplo no podcast e eu vou dar aqui agora. Ainda mais internamente. Eu fiz uma consultoria de podcast pro Clube da Fala, a escola que eu dava aula. Eu ajudei eles a estruturar o podcast, foi pro ar agora em setembro. Bacana. Desse ano, o podcast deles. Tinham Vou dar uma olhada, 7 não sabia pessoas. Então Fala o nome. Então fala. Isso. Tinham 7 pessoas no time do marketing e eu era o consultor e a gente fazia reuniões semanais. Eu tinha uma missão ali, a reunião era segunda, na quinta ou na sexta, eu editava lá o card que estava na agenda da reunião, colocando primeiro a pauta, tudo que a gente teria que deliberar, discutir na reunião, e eu tirava do invite, todos os invites, eles estavam na agenda com todo mundo do time. Eu tirava quem eu considerava que não tinha função nenhuma na reunião. Uma reclamação que eu recebo demais de mentorado de aluno é essa. Nossa, Nélio, o que eu participo de reunião, a minha agenda, eu saio de uma e entro em outra. E é muito interna. Sai de uma entre outra. Sai de uma entre outra. E eu não falo nada. E eu não tenho vontade nem de perguntar, nem de interagir, porque eu não tenho função ali. E isso é um erro de estratégia, porque essa pessoa está deixando de produzir para a organização. Exatamente. A organização está perdendo tempo de trabalho, consequentemente... E aí depois a pessoa é cobrada porque não está entregando determinada questão. É muito doido porque isso, né? Faltou a definição dos papéis. Então, além de definir os papéis, no início da reunião, dar o contexto, e isso vale muito para o interno, dar o contexto do macro para o micro. Eu usei até essa analogia que eu vou usar aqui também. É como se nas séries que a gente vê de Netflix ou qualquer outro, não sei nem se eu podia falar. Não, pode falar. Mas enfim, paga nós aí. Paga nós aí. Que você vê nos episódios anteriores. Isso. E você vê ali um resumão de tudo que aconteceu, correlato ao episódio que vai acontecer. Não é qualquer resumão. Aquele nos episódios anteriores não é igual em todo novo episódio. Eles pegam trechos de episódios anteriores que se relacionam com a pauta que vai ser debatida. Sim. Certo? Sim. É o contexto do macro para o micro numa reunião interna. Olha, gente, o processo começou aqui, a gente avançou para esse ponto, aconteceu esse acontecimento, e a gente tem hoje essa resolução a ser tomada. Cara, isso é muito importante, porque dá uma segurança. Vocês aterrizam as pessoas, estamos aqui. E o objetivo? O que a gente quer com essa reunião? A Nath está usando muito esse termo agora, ela está viciada em falar o verbo aterrar, que é justamente aterrissar, né? De certa forma, sim, que é colocar em terra. E eu acho que é muito importante isso, porque, cara, como a gente brinca aqui também de vez em quando, que o TDAH coletivo da mesa pode ser um problema, né? E é por isso que, inclusive, a gente tem pauta. Porque senão, se deixar nós três falando, nós somos amigos da vida pessoal. E a gente está aqui. Se a gente se sente um pouquinho mais confortável, começa a falar um assunto que a gente tem uma familiaridade em comum... O que não vai faltar é assunto. O que não vai faltar é assunto. E não vai faltar aprofundamento dentro do assunto. E aí o assunto inicial já foi embora. Sim. Então, por isso que eu gosto muito da pauta. Eu faço pauta. Eu tenho que fazer pauta para tudo. Porque senão eu me desorganizo. E em reunião, acho que é a mesma coisa, né? Total. Eu vou pegar esse comentário para fazer o gancho para a parte da reunião externa, que você colocou muito como efeito comercial até.
né, de fechamento, de Isso, com o apresentação cliente. Mas antes disso, vamos falar sobre a YouLegal, porque a YouLegal também facilita bastante para esse tipo de oportunidade. Então, por que não apresentar essa solução e depois aprofundar com a parte da reunião comercial com o seu cliente, enfim, com quem você queira fazer uma parceria comercial também, por que não? A YouLegal, gente, como vocês já sabem, e assim, o que eu estou falando aqui está chovendo uma olhada. Se você nos escuta, vocês conhecem a YouLegal. E a YouLegal é uma ferramenta de automação de processos e captura das intimações. O app tem uma série de ferramentas que vão desde as notificações em tempo real de todas as movimentações processuais até opções de pagamento flexíveis para seus clientes. Eu já te falei, vocês estão me ouvindo, eu já te falei, já sabem como é que é. Baixem a YouLegal de forma gratuita, tanto na Play Store quanto na App Store, e coloquem sua OAB. A OAB vai puxar, a partir dessa pesquisa, a YouLegal vai puxar todos os seus processos em todos os tribunais deste país. E a partir daí, colocando a opção de recebimento de notificação formato push, você vai receber no seu e-mail, vai receber por notificação tudo o que está acontecendo com relação aos processos que você está gerindo, aos processos da sua clientela. E com relação à questão dos prazos, você consegue fazer o agendamento das tarefas classificando por prioridade, porque, afinal de contas, um advogado que não é organizado e não sabe quais são as suas prioridades da semana está totalmente perdido. Como é que você vai atender seu cliente se você não sabe quais são as prioridades e quais são os prazos mais urgentes? E também, como eu falei, e a gente já tem falado aqui durante umas 3 semanas, tem a opção também de pagamento. Você pode receber via Pix, o pagamento do seu cliente, ou via cartão de crédito, ou seja, mais uma funcionalidade que você está conhecendo, que a YouLegal pode proporcionar para que você consiga, inclusive, captar mais clientes. Nossa, dá para ver todos os os processos, os processos, dá para administrar o relacionamento com o cliente. Sim, financeiramente. CRM. Inclusive, isso aí foi engraçado que o Pedro falou, mais uma ferramenta de persuasão, que ele falou no último episódio, que você pode fazer o pagamento o cliente pode fazer pagamento em cartão de crédito e acumular pontos no cartão de crédito a partir da contratação de serviço advocatício. Quer dizer, ele vai acabar tendo um cashback do que ele está pagando para o advogado. Cara. Olha só que interessante. E que forma de vender também um benefício para o seu cliente. Isso é muito bacana. E também, para fechar, Nélio, você pode fazer a assinatura dos documentos. Você pode fazer 180 assinaturas de documento por ano através da YouLegal, que você pode enviar por e-mail. Assinatura digital. Ah, legal. Por e-mail ou por WhatsApp. Através da assinatura digital, você também potencializa e facilita a vida do cliente. Agiliza demais. Agiliza, você pode fazer por e-mail, por WhatsApp, o cliente vai lá, faz a assinatura e está resolvido. Porque o que tem de tempo que as pessoas demoram para... tem que assinar um documento. Aí assina, aí tem que tirar foto, aí tem que procurar um scanner. Acho que tem uns 3 anos que eu não vejo uma máquina de scanner. Como faziam os mesopotâmicos, né? E tirar, e aí mandar, aí a foto não fica visível. Nossa. Isso facilita bastante. Isso tudo, cara, tá na palma da mão, na tela do telefone. Legal. É só baixar de forma gratuita, aí eu ligo no seu telefone, botar a sua OAB e você vai começar a conhecer as funcionalidades da YouLegal. U.legal. YouLegal. U.legal. Legal. E aí, enfim, convido vocês a conhecerem a Play Store, a conhecerem a YouLegal no QR Code aqui, que está em algum lugar da tela, também o link na descrição. E também, através da Play Store ou da App Store, fazer o download, porque eu tenho certeza que a sua vida vai estar mais prática, porque vai estar tudo no seu bolso, cara. Você não precisa ligar o notebook para fazer determinadas questões. É quase como se fosse um secretário virtual ali, que dá conta de toda a sua vida, todo o seu histórico que está acontecendo agora. Perfeita. Exatamente isso. Oratório. Alô, YouLegal, façam uma versão dessa para professores de comunicação. Seria interessante. Professores em geral, né? Eu acho que professores, para ter histórico de aluno. Isso. Eu faço isso hoje no Trello, só que é tudo muito manual. De eu saber, o que eu trabalhei com o Rodrigo na última sessão, ou com a turma da empresa X, o que eu fiz, e eu tenho que puxar... Seria legal ter um... A YouLegal está sempre observando as demandas do advogado e assim proporcionando benefícios e facilitando o dia a dia. E o dia a dia do advogado, né? Eu já posso adiantar, eu imagino que você já tenha nos advogados também, é bem desafiador. Então, por que não diminuir alguns desafios que podem ser facilitados com o auxílio da YouLegal? Conheça a YouLegal nas redes sociais, link na descrição. QR Code na tela e vamos em frente, porque, enfim... Sorte de vocês terem esse aplicativo. Aproveitem, viu? Aproveitem a oportunidade. E o Manda Pro Jurídico, quando fala dos seus patrocinadores, não está dando mole e está sempre proporcionando as melhores soluções para você, advogado, você
advogada. Certo, Nélio? Certo, certíssimo. E agora agora que o pessoal já conhece as funcionalidades da JustCash e da YouLegal, eu peço para que você fale agora a possibilidade, a situação da reunião com clientes externas. Sim. Então, isso que aconteceu agora aqui, eu vou usar de exemplo. Perfeito. Eu falei que ia fazer a ponte. Você mencionou que muitas pessoas podem se perder com facilidade e entrar em outro assunto por não terem definido o objetivo, lembra? Isso. E isso acontece, você citou o exemplo do Pedro e da Natália, poxa, vocês são amigos, então a chance de vocês entrarem em outro assunto em comum e se perderem é muito grande em reuniões. Acho que quanto mais intimidade, né, mais chance do assunto se perder, eu acredito. Exato. E também, você pode ter até grande intimidade, mas quanto menos percepção de qual é a ideia central daquela conversa, maior a chance de se perder. Entendi. E aí eu vou usar uma analogia da árvore aqui, tá legal? Imagina que na reunião, a ideia central da reunião seja fazer a venda de um serviço do escritório para o cliente. Ou definir o próximo passo do projeto X aqui no escritório com o meu time, tá? A ideia central é o tronco da árvore. Uhum. Você vai sair da raiz e você tem que chegar na copa. O tronco é o caminho que você vai percorrer, a ideia. Você tem um tempo para fazer isso. Geralmente a reunião pode ter 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas de reunião. O tempo é o tempo que você vai percorrer o tronco. Só que é inevitável que durante esse caminho existam galhos. O galho, ele te tira do tronco. Sim. Né? Ele te leva para outro lugar. Para outra direção. Para outra direção. Ah, Nélio, o que seriam os galhos? As perguntas, as interrupções. Todo mundo aqui já foi interrompido, certo? Certo. As intervenções. Por exemplo, a gente ainda está no mesmo ponto da pauta. Eu passaria para a segunda parte da resposta. Houve uma intervenção de você falar agora da YouLegal. Sim. Isso foi um galho dentro do tronco da resposta à pergunta que você me fez. Foi o gancho, né, que a gente chama. Isso. Só que se a gente, por exemplo, ficasse só na YouLegal, e nenhum de nós dois estivéssemos atento à resposta que a gente tinha que continuar, a gente poderia não voltar para esse tronco. Você já poderia passar para o próximo ponto da pauta e eu aqui, vamos. E a gente abandonou aquela ideia. Isso acontece demais em conversa, gente. Qualquer pergunta que, quando você está conduzindo uma reunião, qualquer intervenção, qualquer interrupção, pode te tirar do tronco. Então, cabe a você que está conduzindo, a você que detém a estrutura, o início, meio e fim, conseguir voltar. Isso é um ponto. Não espere que os outros vão lembrar. A gente estava falando Isso é um de tal papel muito, coisa. muito importante do mediador, né? Exato, de quem está puxando a responsabilidade de conduzir. Porque eu vou te contar uma coisa. No mundo da advocacia, em geral, quando a gente atende cliente, acaba virando também um terapeuta, muitas vezes. Principalmente quando você está falando de casos de direito de família, direito onde há clientes, pessoas físicas, em geral, muitas vezes você acaba criando uma relação mais pessoal também com o cliente. E o advogado tem esse papel também da intervenção para que você mantenha a estratégia. Afinal de contas, ele é teu cliente. O técnico é o advogado ou é a advogada. Exato. E aí, o grande lance nesse ponto, principalmente em cliente pessoa física, como é que eu faço essas intervenções, esses cortes, de forma que o cliente não fique melindrado, não se sinta, enfim, cortado, se sinta mal pela intervenção. Isso aí é porque é uma ciência bem não exata, né, nesse sentido. Muito porque subjetivo. Cada reação também do cliente varia também no comportamento do advogado para essa ação. Sim. Voltando à árvore. Vamos. Na situação da reunião interna, se você não percebe que tem que fazer essa volta, ou se você não percebe que fugiu do assunto, a reunião aqui do time do MPJ, a reunião era definir os patrocinadores, o que vai fazer com os patrocinadores no próximo mês. Fugiu, vocês estão perdendo tempo e, consequentemente, pode perder dinheiro, pode perder oportunidade. Numa reunião externa com o cliente, se você não percebe que tem que voltar, ou se você não sabe como voltar, está perdendo grana literalmente. É isso. Está perdendo oportunidade literalmente. Exatamente. Já é muito direta essa perda de você não ter essa capacidade de voltar. Como fazer isso? Como lidar com essas intervenções? Ou como fazer uma intervenção? Episódio 2, uma pausa. Como lidar com prolixos. Isso varia. É o episódio mais ouvido de uma pausa até agora. É mesmo? Nitidamente é uma dor, né? É uma dor gigante. Sim. Como voltar para o assunto? Eu fazia muito isso no Insider, lá no podcast que eu contei, que era a mesa redonda. Você era o mediador, né? Primeiro, você precisa
ter o início, meio e fim daquela interação, daquela reunião programado. Ou num papel, ou no computador, ou no PowerPoint, se você está apresentando, ou que seja na tua cabeça. Caramba, eu tenho que abrir a reunião com esse cliente, fazendo perguntas para entender a dor dele. Em seguida, eu vou apresentar as soluções que eu tenho, vou passar minha autoridade, vou falar das soluções de escritório, e para fechar, eu tenho que ir para a oferta. Eu tenho que passar para ele como é que a gente pode fechar esse serviço. Ele virar meu cliente e eu virar o advogado dele. Então, eu tenho minimamente o início, meio e fim aqui, beleza? Se eu tô ali no meio, e eu tô percebendo que a pessoa tá falando ali das dores e tal, eu tenho que saber para onde eu vou. Porque não adianta nada eu cortar e não saber qual o próximo passo. Então, porque essa informação vai ser importante para você fazer o corte. Como é que você entra literalmente no verbal? Entra nas pausas. Diminui a percepção de interrupção quando você não corta a pessoa no meio de uma palavra ou no meio de uma frase. Então, fica atento. Espera ela dar um gole na água, um gole no café. Exato. Ó, esse espera dar um gole na água, espera dar um gole no café, foi quando eu acabei uma frase que você falou. E eu confirmei. Verdade. Nossa, é verdade. Então, espera a pausa da respiração. Aí pode ter gente pensando, nossa, Nélio, eu tenho uns clientes que falam igual narrador de corrida de cavalo e não dá para ter pausa. Não, é mais ou menos por aí. Alguns são nesse sentido mesmo. Falam muito rápido. Todo mundo respira. Entra na pausa. Quando você entrar na pausa, fala o nome da pessoa. Por que o nome? Dale Carnegie, o cara que escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Já li esse livro. Eu tô no Cialdinho agora. As Armas da Persuasão. Tô nesse agora. O Carnegie falava que o som do próprio nome é o som mais doce que qualquer pessoa gosta de ouvir. Chama atenção rapidamente. Júlia. Deu um sorrisinho. É que ela já estava olhando para cá agora. Então, fala o nome da pessoa e aí, em seguida do nome, você faz um gancho com o ponto futuro da tua pauta. Uhum. Por exemplo, qual é a próxima pergunta da pauta aí? Me dá um spoiler. O próximo assunto. Divergências. Então, eu tô aqui falando. Se o Rodrigo quiser fazer uma intervenção com o próximo ponto, ele esperaria uma pausa e falaria: Nélio, aproveitar que você tocou nesse ponto, tem uma pergunta sobre divergências e um caso. Acabou, já peguei a palavra para mim. E aí, óbvio, né? Aí vem a parte mais subjetiva. Eu fui bem passo a passo para tentar deixar mais racional como fazer essa intervenção. A parte subjetiva é: faz isso de maneira minimamente bem-humorada. Quando eu digo bem-humorado, não quero dizer sarcástico ou sério demais a ponto de... Nélio, o próximo ponto. Porque aí a percepção, o caráter de interrupção fica mais evidente. Quando você faz isso com um sorriso, eu fazia muito isso lá no Insider de novo. Pô, Rodrigo, interessantíssimo esse ponto que você falou, porque... Aí eu já vou pro próximo ponto. E eu já jogo o próximo ponto pra pessoa. E aí... Interessante. E essa diferença, essa diferença, né? O delta da diferença tá no soft skill, né? Sim, porque você não vai conseguir perceber uma pausa se você... Não só, mas também fazer de forma na qual o interrompido não se sinta, enfim, constrangido pela intervenção. Exato. Mas aí, lembra do ponto que a gente falou da reunião interna? Do contexto, dar o contexto do macro para o micro? Sim. Tem um outro elemento que eu recomendo como um elemento do início, que vale muito para apresentações, mas pode ser usado em reunião, que é você dar o sumário do que vai acontecer. E dentro desse sumário, a agenda, por exemplo. Hoje falaremos sobre isso. Não só falar as partes. Falar o tempo e as interações. Quando você abre uma reunião com um cliente e você diz assim: olha, fulano, eu vou te apresentar, vai rolar isso e isso aqui no nosso papo. A gente tem até... Supondo que a reunião começou às 11. A gente tem até meio-dia para ter essa troca. E eu vou deixar você falar muito, eu vou te fazer umas perguntas, ou a gente vai ter essa e essa interação. Você está deixando claro para a pessoa que você já tem uma justificativa para que você retome a tua ideia central. Porque tem um tempo limite, cara. Ou não só a reunião com o cliente cara a cara, ou reunião com mais pessoas, equipe interna. Isso vale também para a reunião interna. Você está deixando claro para as pessoas não só o que vai ser dito, mas o caminho, como ele vai ser percorrido. Por exemplo, pessoas que não gostam de ser interrompidas e são muito interrompidas, se você não quer ser interrompido, fala no início da reunião: gente, eu vou pedir que vocês não façam perguntas. Segura as perguntas. Tiver uma dúvida, anota. Por quê? Porque ao final da nossa reunião, eu vou abrir um espaço para as dúvidas. Uhum. Pronto! Nélio, garanti 100% fazendo isso que ninguém vai me interromper? Claro que não.
Mas mitiga, pelo menos. Mas pelo menos mitiga. É. E aí, uma questão que eu acho que é um mal, né, de todo mundo. Todos nós hoje em dia temos uma luta para manter a atenção e o foco das pessoas. Legal. Como é que eu consigo? E aí eu, enfim... Pegar um autor agora. Oi? Eu quero pegar um autor. Ah, não, tranquilo. Como é que eu consigo manter o foco? Tipo, o gatilho da atenção. Como é que eu desperto os gatilhos de atenção nas pessoas que estão envolvidas na reunião? Isso eu falo muito na ideia de persuasão, né? Quais são os elementos, assim... A gente falou da surpresa. Não sei se já estava gravando ou não, né? Da quebra de expectativa. Eu acho que ainda não. A gente não estava falando sobre... Não. Não estava gravando? Eu acho que não estava gravando, Gente, a gente estava conversando antes, enfim, agora eu me perdi onde é que estava gravando, onde não estava. Mas esses elementos, esses gatilhos, quais são os gatilhos que são interessantes para justamente manter esse foco e essa atenção da galera que está te ouvindo, seja cliente, seja... Ou tem diferença? Os gatilhos são diferentes para quando é uma reunião interna ou externa? Sim. Já vou dar a resposta e vou dar o contexto. Corpo e voz, muito ativados, o não verbal. Sim. Recursos emocionais e interações. Vou explicar os 3. Eu só queria pegar um autor porque, na verdade, uma autora. Ai, cara, vou lembrar o nome. Sem estresse, sem estresse. Achei. Karen Wilson, James Corn. Episódio 158. É porque eu publiquei recente. Isso está muito na minha cabeça, esse tempo de atenção. Era muito comum, dentro da comunicação, até para apresentações, para reuniões, para falas de maneira geral, a gente atrelar uma pesquisa que motivou o TED a delimitar 18 minutos como tempo limite das palestras. Quem não conhece o TED? Quem não conhece? Conhece o TED, depois busca lá, TED, você vai ver. TED Talks. TED Talks, exato. É a maior plataforma, o maior evento de palestras do mundo. As palestras só duram 18 minutos. Por quê? Muitos estudos baseavam essa decisão dizendo que 18 minutos era um tempo em que as pessoas conseguiriam dedicar a atenção, ou um tempo até médio de intervalo em que as pessoas permaneceriam atentas durante uma fala. Catherine ou Karen e James Corn, já esqueci o nome dos autores. Não, Karen. Karen, né? Episódio 158 de Uma Pausa. Eu peguei estudos mais recentes, eu fui fazer pesquisa sobre isso, e o lapso de atenção é 2 minutos, cara. Mudou muito. Ou seja, a cada 2 minutos, você que tá aqui vendo a gente, tua cabeça vai pra Marte. Sim. É por aí mesmo. Ou não, literalmente. Você pode ir em Marte e ficar em Marte. Tem gente que vai. Você falou que a galera do TDAH. É o TDAH. TDAH coletivo. Agora, tem pessoas que vão para outro lugar e voltam. Ops. E é legal que nessa pesquisa que eles fizeram, um dos métodos foi apertar um botão quando você perceber que está distraído. E aí o tempo médio, claro que tem várias variáveis, tá, gente? Estou resumindo muito aqui um resultado dos pesquisadores que eu citei. Mas 2 minutos, ou seja, a gente perde a atenção muito fácil. E uma reunião com o cliente, uma conversa, não vai durar só 2 minutos. Geralmente vai durar um pouco mais. Eu falei, recursos emocionais, interações e atenção não verbal. Como mitigar essa perda de atenção e ampliar a retenção? Porque quanto mais atenção de quem está ouvindo, de quem está te assistindo, maior a chance de retenção. Ou seja, do que você está falando, ficar na pessoa. E a pessoa seguir o que você quer. E aí, entendendo persuasão como objetivo, seguir o que você quer seria comprar de você, ou seguir um comando, ou da ação que você está sugerindo. Não verbal, corpo e voz. A gente já falou aqui em pílulas sobre isso, não só nesse, mas no episódio anterior. Olhar no olho da pessoa é um ponto positivo para atrair atenção. A conexão, a criação do rapport, né? Criação do rapport, que é entrar em sintonia com o outro. Se eu estiver falando com o Rodrigo, ou se eu estiver direcionando a minha fala para você da audiência, olhando para cima, olhando para baixo, olhando para o lado, então, gente, é importante olhar. Eu estou parecendo confuso, perdido. Além disso, postura ativa. O que significa postura ativa, Rodrigo? Enquanto eu estou falando, eu não encosto em nada. Não encostar literalmente, senão eu ficaria flutuando no espaço, tá? Leve em conta esses pormenores. Mas só o fato de eu estar desencostado das costas da cadeira e gesticulando, eu já comunico para você que eu estou mais interessado. Entendi. E você tende a me dar mais atenção. Exemplo contrário, se eu tivesse aqui. Primeiro que o Júlio ia chamar atenção aqui. Nélio, fala mais perto do microfone.
Mas só o fato de eu estar aqui encostado na cadeira, com o cotovelo apoiado no braço, desse jeito, posso estar até olhando no olho, eu estou comunicando menos interesse nessa troca. Então aqui eu comunico mais interesse e eu pego mais atenção. Com relação à voz, modulações vocais, entonar, marcar uma ênfase e não ficar na monotonia, aquela coisa lenta. Uhum. Imagina você ouvindo o podcast, manda pro Jurídico. O único podcast que você chega até o fim. Duvido que você chegue até o fim. É impossível. Eu duvido que você chegaria até o fim se eu ficasse nessa permanência vocal de mesmo tom, mesma velocidade. Então, esse é o ponto do não verbal. O ponto de recursos emocionais. Me diz. Lição da primeira parte, hein? Agora eu vou colocar você no fogo. Ai, meu Deus do céu. Fala. Me responde, Rodrigo, para testar a sua atenção. O que impacta, ou que tende a impactar, principalmente o público brasileiro, mais numa interação? Histórias ou dados? Histórias, com certeza. Histórias, com certeza. Por quê? Por que você acha que histórias impactam mais? Porque 3 a 4 brasileiros têm maior tendência a terem um perfil mais emocional. Exato. E histórias criam uma identificação, tem um princípio de familiaridade. História é um exemplo de recurso emocional. Outro exemplo, analogia, metáfora. Olha quantas analogias, não só eu, mas você já fez aqui também. Analogia do tronco, lembra do cinto do Batman? O que é uma analogia? É um recurso que faz uma relação de equivalência entre algo que é muito técnico, que é difícil, que é de pouco conhecimento popular, com outra coisa que é do conhecimento comum, que facilita, é um efeito didático. Isso atrai atenção, porque é muito ruim quando as pessoas não entendem algo que você está dizendo e elas se perdem. Sabe o que é o pior? As pessoas geralmente não dizem que não entendem. Eu tô sobre Cialdini. Eu tô lendo isso, tô lendo algumas... Eu tô no capítulo sobre... Na verdade, eu terminei o capítulo. Sobre... porque, por exemplo, quando as pessoas coletivamente estão vendo eu tô vendo... Enfim, vamos dar um exemplo. Uma pessoa determinada tá tendo um problema de saúde num local público. Por que existem essas situações em que a coletividade não faz nada? A pessoa tá lá sozinha, ninguém faz nada e gera aquele... De fora, né? Gera aquela indignação. Coletiva. Uma paralisia coletiva. Cialdini, na obra dele, fala que, enfim, dentro dos estudos que ele pesquisou e que ele fez, que há uma certa sensação de que se ninguém está reagindo é porque a pessoa vai conseguir fazer sozinha. Entendeu? Eu não preciso ajudar porque ninguém está ajudando, então tem alguma coisa. Então, assim, o inconsciente coletivo gera isso. Exato. É mais ou menos essa tendência, né? Sim. Tem um gatilho lá, porque esse livro é muito sobre gatilhos mentais, das armas da persuasão, que é o do social, da prova social. Pensando no outro caminho, de que o gatilho da prova social usa a confiança do todo. Muitas pessoas compraram esse produto. Se todas essas pessoas confiaram, poxa, por que eu também não vou confiar? Sim. Ou o uso de alguma figura pública, um escritório de advocacia. Imagina que você está fazendo uma reunião com um político, tudo bem? Um candidato. E você tem na sua carteira de clientes algum político muito famoso. Você falar nessa reunião que o político muito famoso é seu cliente é um gatilho de prova social. Total. Porque o que você desperta no pensamento do outro é, poxa, se esse político famoso aqui é cliente do Rodrigo, por que eu também não serei? Usa a confiança do outro. Então, voltando para cá, para os recursos emocionais. Não vou generalizar, mas muitas pessoas de fato não dizem que não entendem. E aí, meu amigo, você perdeu a atenção e você nem sabe por quê. E as pessoas não falam que não entendem porque, aparentemente, se todo mundo entendeu, errado sou eu. Mas... Exato. Elas não querem aparentar publicamente ignorância. O que quer dizer isso. que não sabe em público? É difícil, cara. Hoje em dia, eu tô numa fase das pessoas que eu mais admiro, que tem a coragem de falar essas tipos de coisas. Não sei. Ó, até aqui eu sei, beleza? Daqui pra cá, não sei. É difícil. E quando você fala não sei, você tira um peso das costas, cara. É libertador. É libertador. Eu não sei. Não sei. E aí? Voltando pra cá, pra finalizar a resposta. Então, usar recursos emocionais ajuda você a ampliar a compreensão, é didático. E, por fim, eu falei de interações.
E interação, até numa estratégia de uma apresentação, de uma reunião, é onde ocorre o pico da atenção. Ah, Nelly, o pico da atenção imagina agora comigo um gráfico, beleza? Gráfico, bem literal aqui. Aquele gráfico de linha, sabe? Que vai subindo assim. A atenção, ela fica menor. Vamos colocar já no meio, tá? Da tua apresentação, da tua reunião. Porque geralmente no início as pessoas tendem a dar mais atenção no início. Mas ali já está no recheio. Quando você está na parte da razão. O que é a parte da razão? Quando você está explicando alguma coisa, você está conceituando. Por exemplo, agora eu estou numa parte até mais racional aqui dessa nossa troca. Sim. Quando você está trazendo dados, quando você está enumerando, listando, se você fica nessa parte por muito tempo, fica denso. Exige uma capacidade de concentração muito grande para você absorver um conceito, uma explicação. Então, se você ficar nisso por muito tempo, a linha do gráfico vai caindo. Como é que você sobe isso? Recursos emocionais, por exemplo. Uma história. Opa, já mudou o caráter. Alívio cômico. Um alívio cômico. Uso de humor. Uma analogia. Opa, já subiu um pouquinho. E a pessoa me devolveu a atenção. Agora, o pico da atenção está na interação. O que é interagir? Dar voz para o outro. Se, por exemplo, eu chamo a Júlia para ela responder uma pergunta agora, primeiro que ela ficaria, sinto eu, um pouco nervosa. Eu digo, vem cá, responde uma pergunta. Mas quando eu jogo para você no meio da minha resposta, falo, Rodrigo, vou te colocar agora numa enrascada aqui, responde para mim. A tua atenção está muito lá no alto. Por quê? Porque você está fazendo comigo, você está construindo comigo. Eu estou te dando a voz. Uhum. Como materializar isso numa interação? Pergunta. Faz pergunta aberta, pergunta fechada, faz uma dinâmica, faz um exercício. Tira a voz de você, coloca um vídeo, evita monólogo. Sim. Carmine Gala, para fechar essa resposta, ele diz no livro dele, no TED, Falar, Convencer e Emocionar. Se você tem apresentações ou reuniões que passem de 30 minutos, já está programado, marque interações de 10 em 10. Ou seja, pelo menos de 10 em 10 minutos, faz alguma Isso é uma interação. estrutura, né? Isso é interessante. Mapeia. Uma pergunta que seja. Dá voz pro outro. Tira a voz de você, cara. Até podcasts. Podcasts monólogos. Geralmente, podcasts monólogos é podcast que só tem uma voz, só uma pessoa. Geralmente são podcasts informativos, de notícia. Sim. Por exemplo, o Assunto, que eu gosto muito lá da Globo, é uma pessoa só. Podcasts monólogos, na sua maioria, não passam de 30 minutos. Eu te desafio a achar um podcast monólogo que passa de 30 minutos. Nossa. Se passa, pede o gráfico de retenção do Spotify. Certamente cai muito depois de 30 minutos. Uhum. Acredito que esses 3 pontos te ajudam a fazer a manutenção da atenção das pessoas. Não, interessante. E aí, acho que até para concluir o nosso papo, e enfim, se você quiser falar alguma coisa também, já tá totalmente aberto para que você acha que possa ter uma outra camada de relevância. Cara, partindo da premissa de liderança, como a comunicação transforma um chefe num líder? Afinal de contas, existe o chefe, que é aquele cara que você, enfim, você segue as ordens, etc. E tem o cara, ou a mulher que você escuta e fala, não, eu estou engajado com a ideia que essa pessoa me apresentou. A comunicação é a melhor ferramenta para você virar essa chave, essa transformação da chefia na liderança, correto? Vou fazer uso da pausa. Não, do não sei que eu disse aqui atrás, mas não para a resposta toda, claro, né? Só, não sei, passo para a próxima. Aí não tem próximo no roteiro. Então vamos lá. Eu falei que ia fazer uso porque a resposta que eu vou dar, eu acredito que ela não cubra toda a expectativa da pergunta, tá legal? Não. Por quê? Tenho certeza que cobrirá. Eu acredito que não é só comunicação, não vou conseguir metrificar, sabe? Mas tem muitas outras áreas que cobrem a transformação do comportamento de uma pessoa. Não, sim, mas eu falo assim da percepção do coletivo. Boa. Vamos lá. Não propriamente do chefe, né? Mas assim, a imagem da equipe, do time, para com o líder, Sim. o chefe. Sim. Foi uma boa pergunta, inclusive, viu? Muito obrigado. Eu tô melhorando. Porque são Do perguntas... 80 pro 120 e pouco deu uma melhoradinha, né? Porque é uma pergunta que extrapola... Primeiro, que foge do comum, né? Se considera uma boa, nova. Olha, não lembro de ter recebido essa pergunta nas entrevistas que eu já dei. Mas ela também extrapola o eixo que é só de comunicação. Então, eu vou falar do eixo de comunicação. Claro.
difícil categorizar. Eu vou começar por escuta. Cara, vou fazer uma intervençãozinha. Claro. Eu acho incrível que você fala desenhando no ar. Eu acho que parece eu consigo entender a tua cabeça, sabe? Quando você tá fazendo... Beleza, ele fez um quadradinho aqui e botou pra fora do quadrado. Quer dizer, ele deixou o núcleo indo pra fora pra poder contextualizar o que é o núcleo. Eu acho isso muito divertido de acompanhar. Legal. Quando eu dou aula, geralmente... Você tem uma lousa. Eu usava muito flipchart, né, para escrever. Sim. Hoje eu tenho um tablet e eu fico escrevendo, conecto o tablet, por exemplo, na TV, no projetor, eu vou escrevendo no tablet. Eu também, aqui na minha pauta toda rabiscada. Eu gosto muito de escrever. Ilustra muito, de fato, o que eu tô pensando. Por isso que eu falo, visualizo o teu raciocínio. É isso. E as estruturas que eu monto, de apresentação, de improviso storytelling, eu monto tudo em mapa mental. Ah, então é por isso, né? Mindmaster, que eu vou linkando e eu vou, de fato, ilustrando aquilo que tá vindo na minha cabeça. Voltando para a resposta. Vamos lá. Eu vou começar por escuta, que para mim é o principal ponto. Eu tô lembrando de um outro tripé, do Carmine Gallo, de paixão, prática e presença. Mas para mim, escuta é o ponto crucial. Porque é o que, dentro de comunicação, para mim, categoriza aquela pessoa que é mais chefe do que líder. Chefe, bora definir rapidamente aqui. Chefe é muito característico pela posição. Supervisor, gerente, head. Um status, um título? A posição atribui esse título, chefe. Líder, não necessariamente. Independe da posição. Sim. Júlia, mesmo sendo a stag de marketing, pode ser líder aqui do grupo do MPJ. Sim. Pelo comportamento dela. E aí o comportamento não inclui só comunicação, mas principalmente comunicação. E dentro da comunicação, principalmente, vem escuta. Geralmente o chefe, ele se escuta, não valoriza a escuta. E é uma escuta passiva. O líder, ele tem uma escuta muito ativa. E uma escuta muito ativa, para não me alongar demais, é caracterizada por provas de escuta. Provar que está ouvindo. Então, quando, por exemplo, eu termino uma resposta aqui e você, antes de começar a próxima, ou até quando for começar a próxima pergunta da pauta, você faz um gancho usando algo do que eu respondi, você está provando para mim verbalmente que você me ouviu. Mesmo sem intenção. Tem pessoas que fazem isso intencionalmente, que repetem uma pergunta, que parafraseiam. O que é parafrasear? Repetir com as tuas palavras uma afirmação que veio do outro. Isso é uma prova de escuta. Outra prova de escuta, não verbal, o espelhamento, que a gente falou até na primeira parte. Quando você está com uma postura mais frontal, e eu também, você está me olhando no olho, eu estou devolvendo o olhar. Ou você está falando numa velocidade mais cadenciada, e eu também, eu estou mostrando para você que, a gente está no mesmo pace, a gente está na mesma passada. A gente está falando a mesma língua, não só literalmente o idioma. Isso conecta, isso mostra que eu estou contigo. E quando você faz algo com essa escuta, quando, por exemplo, você tem que tomar uma decisão, porque está atribuído à tua posição de líder ou de chefe, tomar uma decisão. Você leva em consideração o que você ouviu do teu time? Caramba, isso é uma prova. E aí, além disso, para fechar aqui a resposta, que eu falei que eu lembrei do Carmine Gallo, aí já não vou lembrar mais o livro, tá? Mas pelo menos o autor eu lembrei. Ele fala que todo bom orador, ele tem 3 atributos. Que eu vou atribuir eles à posição do líder. Paixão, prática e presença. Os 3 P's. Os 3 P's. Paixão, prática e presença. Paixão. Aí é subjetivo pra cacete, paixão. Mas o termo, brilho no olho. Quando eu falo com o termo, eu já lembro do Cortella. Vou usar a expressão agora, brilho no olho, que vem do grego, olhares. Enfim, o brilho no olho. Concordam comigo que dá pra perceber quando você tá ouvindo alguém falar e você percebe, poxa, essa pessoa, ela gosta de falar sobre esse assunto, né? Sim. Do mesmo jeito, o contrário. Quando você tá vendo alguém falar, você percebe, caraca, essa pessoa não queria estar aí. Ela não queria estar aí, ou com essas pessoas, ou falando sobre isso. Então, a paixão seria a definição dessa percepção. A pessoa gosta, ela quer fazer, você vê o brilho no olho. E vem muito do não verbal, vem muito do domínio do conteúdo, vem muito do conforto para improvisar. Prática, aí é literal, o próprio nome já diz. A pessoa repetir aquilo. Concorda comigo que uma realidade corporativa e uma realidade jurídica, você repete coisa pra cacete. Sim. Meu sobrinho, enfim, você conhece. Sim. Seu advogado, eu falo do meu sobrinho, você conhece. O que o Iago, ele... Esqueci da posição.
mas é aquela pessoa que vai entregar uma intimação. Oficial de justiça. Oficial de justiça, muito obrigado. Ele já falou para mim um pouco da rotina dele. Caramba, tem uma série de tarefas que se repetem. Uhum. E não só para essa posição que eu citei aqui agora, mas quando você repete, só que não repete por repetir, repete querendo melhorar. E repete com essa paixão. É difícil você fazer todo dia o que você tem que fazer com vontade. Ah, Nélio, você vai falar que você faz todos os dias com vontade. Não, óbvio que não. Tem dia que eu tô... Saco cheio. É, normal. Caraca, vamos lá. Mas o quanto... Eu lembrei de uma cena agora. Eu falei, vamos lá. Falei, a cena postada da Judite. Ô, Judite, minha filha. Não ferra comigo, Judite. Poxa, mas o quanto você consegue trazer para essa repetição pelo menos um pequeno ponto de evolução ou de paixão? Beleza. E presença? Presença é intenção, é estar ali, cara. Só o fato de, nessa conversa toda que tá chegando ao final, nem eu nem você termos pego o celular para olhar uma tab, eu peguei até para ver um autor. Sim. Mas da gente ter desligado distrações. Ah, mas vocês estão no podcast, estão sendo gravados, pegaria mal, ok. Beleza, mesmo não estando num podcast, estando na reunião do teu time, estando conversando com alguém, você tá presente, que é difícil hoje em dia. E hoje em dia, cada vez mais com algoritmos e redes sociais cada vez... Estímulos. Mais estimulantes. É difícil pra cacete, cara. Exato. Estar presente é necessário para dar essa intenção e até mesmo a presença, quando fala presença de palco. Não tem presença de palco. A pessoa chega, parece que faz um campo gravitacional em volta dela. Todo mundo olha, todo mundo quer falar, todo mundo dá atenção. Pessoa magnética. A pessoa magnética, exato. Não é só a intenção, tem movimentação corporal, tem outras técnicas. Mas aquela pessoa, ela tá ali. Ela tá presente. Então, esses 3 P's eu agregaria a escuta como um combo de comunicação que diferencia quem consegue ser líder e não só chefe, independente da posição. Pô, isso é incrível. Você falou de presença de palco, eu vou dar 2 centavos de opinião aqui. Que eu já fiz algumas exposições em público. A gente fez até recentemente lá em São Paulo, com o pessoal da Companhia dos Estágios, inclusive. Legal. Fica Fica aí um grande abraço para o Júlio, o pessoal de lá. Que é o seguinte, eu vi em algum lugar, algum advogado falando como é que ele faz, e ele fez a técnica do 3-3. Ele escolhe 3 pontos não humanos para poder fixar a atenção, e variando durante a movimentação esses 3 pontos, e escolhe 3 olhares específicos de 3 pessoas que estão na frente dele. Legal. Porque aí ele vai criar conexão com essas pessoas e, enfim, naturalmente pode ter um potencial de expansão da atenção ali da região que eles estão, porque ele está olhando para aquela pessoa ali, para aquela região. Eu achei interessante isso, eu tento aplicar essa técnica para poder justamente captar as pessoas, porque, como você falou, né, a troca do olhar... Exato. Cria essa tensão. Uma isca para pegar. Exatamente, joga a isca. E a técnica dos pontos ali é para ter uma noção de movimento. Legal. De movimento, de presença de palco. Você está sempre olhando para lugares diferentes, não tá só parado no mesmo espaço, no mesmo raio de visão e de ação também. Você está se movimentando, olhando para cá, então talvez a sua direção corporal vá para lá. Exato. A sua direção corporal vai para lá, vai para cá. E o olhar da pessoa é a atenção. Então, talvez com essas duas... a gente já consiga dar uma potencializada no discurso, né? Na presença. Na presença. Sim, total. Concordo. Assina embaixo. Pô, tá. Eu tô aprendendo uma coisa ou outra, né? Tô ficando bom nesse negócio. Sabe por que o 3? Uma curiosidade. Não sei por que o 3. Eu fiz porque ele falou. E deu certo. Vou citar de novo o Carmine Gallo. Gente, o Carmine Gallo é o meu autor predileto Não conhecia, não. Fica a internacional. sugestão, né? Vou dar uma pesquisada nesse cara. Carmine, Carmine, Galo com 2 L, Gallo. Esse cara já treinou o Obama, ele é curador do TED. Nossa. Pô, ele tem vários livros. Tem um livro muito famoso dele, Storytelling, que é uma capa vermelha, que é só sobre comunicação atrelada à realidade de contação de histórias. Lembrei. Ele tem uma teoria do mapa da mensagem, que é uma estrutura que ele percebeu nos TEDs mais populares da história, que é uma derivação de 3 em 3. Quando num livro ele conta o porquê desse mapa, como ele é construído, a lógica, ele fala muito dos estudos que baseiam a escolha do número 3. 3 é o número de informações que o cérebro humano guarda a curto prazo. 3 a 4 vai para ser até um pouco mais preciso do que ele cita no livro com as fontes que ele traz. Ou seja, se você fizer uma lista de 7 coisas, de 10 itens, de 17, geralmente a pessoa vai lembrar de 3 elementos daquela lista. No máximo 4. Então é mais uma ferramenta para o próprio orador, né? Não é para a audiência. Exato.
Pode ser... Não, é pro orador. Pro orador facilitar a compressão da audiência. Por Isso. Entregar 3 assuntos. Nesse caso, você falou de 3 pessoas, 3 pontos, não seriam necessariamente relacionados ao conteúdo, mas ao uso do espaço ali do palco e do teu olhar. E ele cita, nessa parte do livro, várias coisas ao longo da história da humanidade que tem o número 3. É uma página inteira de referência, Rodrigo. Ele vai falando, Santíssima Trindade... as 3 leis, não sei o quê, as 3 cores da bandeira americana, as 3 leis de não sei o quê, sabe? Os 3 reis magos, os 3 porquinhos. Aí ele vai entrando em coisas de cinematografia e tal. E você fica, meu Deus, é muita coisa com 3. Muita coisa com 3. Por quê? Porque é mais fácil de lembrar. Entendi. Então, quando você fala que tem 3 pessoas, poxa, é mais fácil de eu lembrar. Não, vou delimitar 9 pessoas na plateia. Pô, 9? Tu não vai lembrar das 9, meu amigo. Ou então, vou delimitar 17. Foca em 3. Eu gosto do número 3. É um bom começo. Sim. Um bom começo. Hélio, mais algo a adicionar? Rapaz, algo a mais sempre vai ter. Então fica à vontade, se quiser. Não. Pra nossa interação aqui, até por causa do tempo do estúdio, senão depois o Júlio fala, ei, tá na hora. Tá na hora. Fica pra uma parte 3 o próximo. A terceira. Exato. Parte 3. 2025. Exatamente. Cara, muito obrigado pela tua presença. Eu acho que o advogado tá na hora de começar a beber de outras fontes de conhecimento, ficar dentro dos livros e do ensimesmamento, né, da carreira é muito prejudicial, ainda mais no momento em que a multidisciplinaridade e o desenvolvimento profissional tá cada vez mais demandando que a gente faça isso. Generalista. Mais que generalista, acho que holística é a melhor palavra. Boa. Porque generalista pode passar uma espécie de superficialidade. Sim. Quando a gente fala de direito, e o direito caminha por um lugar de especialização. Mas você tem que ser especialista na sua técnica, mas você tem que saber potencializar a sua técnica. Como é que a gente potencializa isso? Comunicação. Porque as pessoas vão... A pessoa vai ser mais magnética, naturalmente vai atrair mais atenção, vai utilizar as melhores ferramentas para que sua mensagem seja mais bem compreendida. E não tem técnica e ferramenta melhor que a oratória e a comunicação para você desenvolver esse traço, visto que a sociedade está cada vez mais esperando que as pessoas se comuniquem. Exato. Não é verdade? Exato. É quase que aguardado de cada profissional que ele consiga fazer valer o que ele sabe. Exatamente. Agregar valor no seu conhecimento. E isso é muito visto em rede social. Quando você pesquisa um profissional, quando você pesquisa um serviço, você quer ver pelo menos uma imagem, um vídeo. Você quer ver a pessoa, você quer ouvir a pessoa. Se você puder ver, ouvir ela falando, isso atribui mais confiança, mais segurança. Até uma questão aí é um conceito até de marketing, né? As pessoas não compram, não pagam pelo CNPJ, né? Paga pela imagem, paga pela... consome a pessoa. Exato. Né? Então, se você criar uma relação de maior conexão entre humanos, o potencial de você transformar a sua prospecção num cliente é muito maior, correto? Muito maior, claro. E como é que a gente faz isso? Se comunicando. Se comunicando melhor. Pois é. Muito obrigado, Nélio. Tamo junto demais, viu? Galera, comunicando a vocês agora o fim do nosso episódio com o Nélio Xavier, segunda parte de um debate que eu acho que não tem fim. Afinal de contas, a comunicação é uma ferramenta que se desenvolve junto com a sociedade. Então, a gente sempre vai ter que estar atento ao que está acontecendo para que a gente consiga adaptar a nossa comunicação às novas demandas sociais. E também profissionais. Afinal de contas, isso aqui é um podcast de advogados. Então, se você está se achando uma pessoa mais curiosa com relação à comunicação, eu peço que você coloque aqui no final a palavra comunicação. Afinal de contas, manda pro Jurídico, que é o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Então, prove que você ouviu até o fim, botando nos comentários a palavra comunicação, beleza? Boa. Valeu, galera. Um grande abraço. E para qualquer outra dúvida, eu tenho certeza que você já sabe o que fazer, né? Manda pro Jurídico, valeu? Um grande abraço e até semana que vem.